primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito à audiência para participarmos desse importante momento, dentro desse momento de reflexão, de debate. Eu acho que é de suma importância que, num momento como esse, façamos algumas reflexões, seja de cunho econômico, político e social. E eu parabenizo a organização do evento pela estrutura da mesa, tendo em vista que eu acho que as nossas falas meio que irão se complementar. Acho que a pretensão é essa, que uma fala técnica ela vem também associada de reflexões políticas, de reflexões a respeito do futuro, principalmente, tendo em vista que muitas mudanças estão sendo discutidas no âmbito da sociedade, no âmbito do Congresso, e um momento como esse é de suma importância prestarmos não apenas pensando nos rumos do movimento sindical, mas também nos rumos do próprio país. Nos rumos do próprio país, quando eu digo isso, é que, sem dúvida alguma, os representantes aqui da mesa estaremos a todo momento, não só discutindo questões relacionadas ao âmbito do setor público, mas a ideia também é trazermos uma série de elementos, de discussões, de debates que estão acontecendo e tem reflexo para a sociedade como um todo. Então, a estrutura dessa mesa eu acho que vai contribuir com isso. E a mim incumbe o papel de passar algumas informações de caráter mais, digamos, técnico, algumas informações de cunho econômico, mas, evidentemente, a ideia é que, a partir da minha apresentação e também, evidentemente, tecerei vários comentários a respeito da apresentação que eu farei, dos eventuais desdobramentos, consequências, e os demais colegas vão ter também o objetivo de trazendo para essa plenária as reflexões de característica mais política de ação sindical. Eu queria pedir uma autorização para a mesa e também para todos os presentes para que eu faça a minha exposição de pé. Como eu montei uma série de apresentações, de slides, queria inclusive agradecer a minha colega da sucessão lá da Concept, a Alessandra da sucessão da Concept, ela me ajudou na elaboração desse conjunto de informações e slides. Quero agradecer também a presença da MEI e também do GES, que está aqui participando da atividade de vocês. E queria depois combinar com a mesa de comentarmos sobre a questão da pesquisa do GES, a importância e algumas coisas que pensamos a respeito da operacionalização e da importância dessa pesquisa ser nos enviada, e a gente vai falar a respeito disso depois. Eu creio que todos vocês estão podendo ter a oportunidade de ver os slides que eu vou estar apresentando, eles estão aí espalhados aí no auditório. Na parte de trás aí é possível também ver as apresentações, pessoal. Ótimo. Então a ideia para essa atividade especificamente é que essa mesa ela tem o propósito de discutir o desafio dos trabalhadores para o próximo período. Então eu trouxe aqui algumas reflexões a respeito desse tema. A primeira delas, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer, a respeito pode ser. Mas só instante, companheiros, de silêncio os companheiros, na maior burburinho, nós não estamos conseguindo ouvir direito o que o Marcos vai falar. Então, pedir silêncio aos companheiros, por favor. Voltando continuidade, então, à apresentação e também ao desafio que nos foi colocado nessa mesa, estávamos pensando o futuro e os desafios que estão colocados aí para a classe trabalhadora, Evidentemente, não tem como tratarmos dessas questões sem estarmos também antenados e verificarmos o que tem acontecido no âmbito econômico. Quais são os aspectos econômicos importantes que nos esperam. Vale dizer
né, que o nível de atividade do país, por exemplo, que é medido pelo nível de crescimento do produto interno bruto, eu mostrarei no slide seguinte, né, que a produção nacional brasileira, né, quanto que o Brasil vai produzir nos próximos anos, todos vocês já devem ter acompanhado as principais informações. Nos últimos anos, o Brasil vem regredindo em termos de crescimento. E isso vem trazendo impactos extremamente negativos para vários outros indicadores que eu estarei mostrando no decorrer da minha apresentação. Nesse primeiro momento, nesse primeiro slide, a gente tem aí um comportamento do que aconteceu em anos passados, em períodos anteriores. Né? O nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, chegou a crescer, em média, mais de 8% ao ano, né, como foi aquela década ali de 1970 até a década de 80. A barrinha azul, ela sinaliza justamente esse crescimento que aconteceu na nossa produção nacional. Olha só a realidade que o Brasil já vivenciou há um tempo atrás, né, de crescimento robusto, crescimentos parecidos com a performance da economia chinesa, por exemplo, que até pouco tempo atrás estava crescendo em torno de 10%, e a política, né, estabelecida para o governo de lá foi reduzir o seu crescimento anual. Então a China há uma determinação, inclusive governamental, de que venha a crescer menos do que os 10%. Há inclusive números que foram trabalhados, né, pela condução da política econômica do governo de lá, né, no sentido de que o país venha a crescer em torno de 7% ao ano, o que também já é um crescimento extremamente robusto comparado à situação em que todos os países em escala internacional eles atualmente se encontram. Por que esse indicador é muito importante também para uma atividade como essa? Nós veremos que é por intermédio desse indicador, principalmente, que há alguns debates que estão sendo feitos nos dias atuais, como por exemplo a questão da dívida. Quando fala-se na questão da dívida, compara-se muito com esse indicador, porque a dívida em relação ao PIB. Outro indicador importante que tem muita relação com essa questão especificamente é a arrecadação do governo. Porque se não há produção, evidentemente não vai ter a arrecadação. E aí fica muito fácil para o governo falar que as despesas estão caindo, tendo em vista que há um decréscimo na arrecadação em função do comportamento nacional, em função do que o país vem vivenciando nos últimos anos, que diferentemente de outros anos, por isso que eu trouxe essa slide aí, resgatando esse momento da economia brasileira, que nós tivemos crescimentos mais robustos, né? Aí a gente percebe que a relação com esse indicador é de extrema relevância para um debate como esse. Porque, diferentemente do que muitos poderiam pensar, que a nossa ação está dissociada desse indicador, muito pelo contrário. Tendo em vista que você tem, né, a performance da economia brasileira sinalizada por esse indicador, muito relacionada a vários debates que estão acontecendo no âmbito da nossa categoria. A questão da 241 e a 55 tem uma relação com isso. A questão da arrecadação ou falta dela também tem uma relação muito forte com isso. A questão das despesas públicas também estão muito relacionadas à estrutura que, de certa forma, acabou, né, se estabelecendo em cima desse indicador. Aqui tem uma perspectiva mais do passado, e o que a gente percebe é que no ano, né, no momento mais atual, e esse slide aí mostra a performance da nossa economia de 2000 até 2017, né, o governo ele tem dito, né, a partir dos indicadores, principalmente do Banco Central, que há 2 anos o Brasil teve retração econômica. Eu trouxe aquele slide também para mostrar que o Brasil nunca tinha passado por um momento como esse. Nunca. Desde 1950 até hoje, em que a série ela foi calculada, desde 1930 até hoje, quando a série ela foi calculada pelo IBGE, nunca o Brasil tinha vivenciado um momento como esse. Ou seja, 2 anos, 2015 e 2016, de retração econômica. Somados os dois, dá mais de 7% de retração econômica, o que é realmente, né, um dado significativo e que impacta em todos os outros que a gente vai estar analisando daqui a pouco nos outros slides. Quer dizer, claro, tem uma série de fatores que acabaram ocasionando para que essa situação ela viesse a acontecer. Alguns deles estão ali listados, tá, no slide. Né? Não podemos esquecer que o Brasil ele não pode ser visto isoladamente. Né? A globalização ela tem inserido o Brasil também em debates importantes.
né, seja no que diz respeito às suas relações comerciais que o Brasil tem com outros países, e essa adversidade internacional também impactou na nossa realidade nacional. Houve uma redução significativa dos investimentos públicos, e isso vai ser uma tônica importante a ser pensada para os próximos anos, tendo em vista que a PEC, por exemplo, ela vai limitar a quantidade de recursos, inclusive para investimentos públicos. Quando a gente fala em investimento público, é contratação também de setor público, é área de infraestrutura, é uma série de investimentos importantes para que a máquina pública ela possa estar funcionando. E 3 elementos de cunho econômico, né? A questão das altas taxas de juros. O Brasil convive hoje com a maior taxa de juros do planeta, apesar de ter baixado para 13,75 a última reunião do Copom. A gente percebe que o Brasil ainda convive com altas taxas de juros e que acabam tendo um impacto significativo em uma das despesas que não foi tocada pela PEC. Eu acho que é um momento importante sempre para estar salientando isso, porque que a sociedade ela tem sido contra essa PEC. Porque, dentre outras questões, um item importante das despesas públicas não foi tocado pela PEC. É a questão das despesas financeiras, que tem justamente uma relação próxima com a elevação da taxa de juros que o Brasil vem convivendo nos últimos anos. E claro, a crise política não pode ser deixada esquecida, como um elemento importante que fez com que o Brasil também passasse a ter uma retração econômica também de cunho político, e a crise política acabou também impactando, de certo modo, na crise econômica que o Brasil vem vivenciando nesses 2 anos, praticamente. E por falar em taxa de juros, eis aqui um retrospecto dessa taxa de juros. O importante não são apenas os números, pessoal, mas primeiramente a tendência que a gente tem verificado nos últimos anos é que as sucessivas reuniões do governo via Copom, Comitê de Política Monetária, e via Banco Central e também Conselho Monetário Nacional, elas tinham definido elevações na taxa de juros. Nós chegamos a ter uma taxa de juros em julho de 2015 de 14,25%, que acabou vigorando até 2 meses atrás. Então essa ascendência, ela trouxe também alguns resultados negativos para o setor público. E nós veremos que é justamente a conta de juros da dívida. Porque os juros da dívida estão atrelados aos títulos que o governo emite no mercado, tem como um dos seus principais elementos constitutivos justamente isso. A taxa de juros, que agora teve uma reduzida para 13,75, mas não podemos esquecer que a condução da política do governo, do ponto de vista da política monetária, que eles dizem, a política do dinheiro, ela tem muito reflexo e também muita relação com o estabelecimento disso aqui, dessa taxa de juros. A tão propalada inflação que o governo sempre divulga e comenta a respeito dela, é um dos principais instrumentos polêmicos, diga-se de passagem, um dos principais instrumentos que o governo utiliza para tentar conter a inflação brasileira, é justamente uma política monetária com essa característica de elevação de taxa de juros e, claro, com muitos reflexos na economia como um todo e também para várias outras categorias. Por falar em inflação, eis aqui um gráfico que mostra justamente o comportamento dela nos últimos anos. No ano passado, nós brasileiros tivemos que conviver com inflações próximas a 11%, quase 11%. Se nós acumularmos em 12 meses, a gente percebe que lá em janeiro de 2016, todos, a sociedade brasileira, ela teve que conviver com um patamar inflacionário nunca alcançado pelo Brasil nos últimos anos. E tem a ver justamente com o que eu havia falado anteriormente. O governo, ele fortaleceu sua política monetária no sentido de tentar manter a inflação nos últimos anos próximo ou dentro da meta de inflação, que é 6,5%. O topo da meta é 6,5%. E o governo vinha alcançando isso paulatinamente. Todos os anos o governo vinha alcançando esse patamar de 6,5% de inflação até o ano de 2015, até o ano de 2014. Em 2015, nós brasileiros convivemos com uma inflação mais elevada, superior à meta de 6,5%, de 10,71%, 10,71% acumulado nos últimos 12 meses, e isso, evidentemente, teve reflexo na nossa vida. O custo de vida ficou mais alto, o salário do servidor teve que comprar menos coisas, e também da iniciativa privada. As negociações ficaram mais difíceis, seja
privado, seja no setor público, as negociações salariais elas tiveram uma característica bem mais, muito influenciada por esse patamar inflacionário mais alto. É bem verdade que agora nós estamos convivendo com uma redução desse patamar inflacionário, mas ela se deve justamente por, e no último ano, para ser mais exato, em 2015, alguns elementos, alguns fatores que acabaram contribuindo para que essa inflação ela alcançasse aquele patamar mais elevado, foi justamente o reajuste de preços administrados. O que são preços administrados? Está aí no meio, telefonia, está energia elétrica, está muitos itens que ainda têm contratos estabelecidos pela própria inflação passada, preços administrados. Muitos de vocês devem lembrar do reajuste da energia elétrica no ano passado, foi bem significativo e acabou também impactando na inflação brasileira. E um outro elemento que acabou também de cunho mais de política cambial foi a desvalorização do câmbio. E isso acabou ocasionando também uma elevação dos preços internos comparativamente aos preços internacionais. Evidentemente que eu não poderia deixar de comentar com vocês, falei de política cambial, fiscal, monetária, e agora o interessante também é trazer alguns elementos de caráter fiscal, pois uma atividade como essa não poderia deixarmos de comentar a respeito disso. A situação fiscal no Brasil, ela tem sido muito, a discussão no Brasil tem se pautado muito para esses dois indicadores que estão aí, esses dois gráficos que estão aí colocados. O que é isso aí? Isso aí é a evolução da dívida líquida do governo. É em cima dessas informações que o governo tem se utilizado para tentar ganhar a sociedade quanto à necessidade de se fazer uma política fiscal mais austera, de implementar uma PEC como a que nós estamos tentando combater. O governo tem tentado ganhar o mercado e a sociedade à luz dessas informações, tentando mostrar a necessidade de que o Brasil ele tenha que diminuir o seu nível de endividamento. O governo tenta fazer isso com a sociedade. Agora, claro que tem algumas informações importantes a título de interpretação quando olhamos informações como essa. Primeiro, o Brasil tem um nível de endividamento que está muito abaixo de outros países, muito abaixo de outros países. E outro, endividar-se acaba se constituindo também em uma forma de conduzir a política fiscal do governo, no sentido de dar mais apoio ao Estado desenvolvimentista. O Estado atuar no sentido de minimizar os efeitos de uma realidade que o Brasil hoje tem, que é de um péssimo elemento de distribuição de renda, uma pequena atuação do Estado do seu ponto de vista de investimentos públicos, e outros itens importantes que acabam fragilizando a atuação do Estado quando o governo tenta passar a ideia de que o Estado ele é perdulário, de que o Estado gasta muito, de que o Estado ele tem essa característica de estar endividado. Muito pelo contrário, a gente percebe que o nível de endividamento de outros países é ainda maior do que o nosso. E ainda assim, não estabelecem políticas fiscais como as que estão sendo pretendidas. Por exemplo, estabelecer uma PEC que vai reduzir em termos reais os recursos para a saúde, os recursos para a educação, os recursos para servidor público, os recursos para uma série de outras ações do Estado no âmbito da economia. Então esse debate eu acho que é de extrema relevância. Desconstruir esse debate é sempre um papel importante de uma atividade como essa, ou ainda tentar replicar isso nas atividades que nós participamos, tendo em vista que o governo está tentando ganhar a sociedade com um discurso desse tipo. Ele está tentando ganhar o mercado e também todos os setores envolvidos nas discussões de política econômica, com dados que mostram que o governo está endividado, que há necessidade de ter uma política fiscal mais austera, de que há necessidade de que a PEC seja, que possa até ser revista lá na frente, inclusive para alcançar esse objetivo de cunho mais estratégico. Bom, tudo isso acabou, essa realidade que o Brasil teve vivenciando nos últimos anos, evidentemente teve impacto em um outro indicador importante, que é a situação do mercado de trabalho no Brasil. O mercado de trabalho do Brasil passou de uma situação como essa aqui, pessoal. Olha esse gráfico azulzinho aí. Isso aí, pessoal, é a geração de postos de trabalho no período de 2003 a 2014.
O Brasil passou de 29 milhões de empregos gerados para 49 milhões de postos de trabalho gerados nesse intervalo de tempo. Foi um crescimento extremamente significativo em termos de mercado de trabalho brasileiro. Praticamente houve, um crescimento brutal aí na geração de empregos nesse período que vai de 2003 até o ano de 2014. O que a gente vem vivenciando agora é uma mudança, não só no patamar de geração de emprego. Hoje o Brasil convive com taxas de desemprego que oscilam dependendo da metodologia que é adotada. O IBGE, por exemplo, tem divulgado que a taxa de desemprego no Brasil ela está em 11,8%. Adotou uma metodologia também que capta algumas informações relacionadas à realidade do trabalhador brasileiro no mercado de trabalho, mas nós não podemos perder de vista sempre que o DIEESE, o órgão do movimento sindical, ele tem também uma metodologia que apura essa situação do mercado de trabalho brasileiro por intermédio do que a gente chama de pesquisa de emprego e desemprego. Essa mesma tendência, ela acabou de fato acontecendo também quando nos utilizamos os dados do DIEESE para tentar mostrar a realidade do nosso mercado de trabalho nas regiões metropolitanas. É esse gráfico que está aí, que mostra que nas regiões metropolitanas, que o DIEESE faz a pesquisa por intermédio dessa metodologia chamada pesquisa de emprego e desemprego, nós temos realidades bem diferentes, é verdade, mas são taxas de desemprego bem mais altas do que a própria realidade medida pelo IBGE. No caso, por exemplo, da cidade de Salvador, a taxa de desemprego medida pela pesquisa de emprego e desemprego, medida pela metodologia do DIEESE, chega a ter uma taxa de 25,5%. E em alguns casos, você pegando a população mais jovem, se a gente fizer esse detalhamento da população mais jovem, a gente chega em determinadas regiões metropolitanas em que a taxa de desemprego desse grupo especificamente pode chegar a 50% de desemprego. Ou seja, é uma situação do mercado de trabalho brasileiro que nos mostra com preocupação a necessidade de o Brasil voltar a adotar políticas com características mais voltadas para crescimento econômico. E, consequentemente, temos grande parte dos nossos problemas relativamente solucionados. Bom, claro que não poderia deixar esses últimos 15 minutos que me restam para fazer finalizar a minha fala, de comentar sobre alguns elementos bem específicos dessa atividade. Momentos como esse, eu lembro muito bem quando eu estava lá na Concept, eu gostava muito de participar das atividades como essa e outras plenárias que aconteciam em nível nacional, para sempre reforçar, pessoal, sempre reforçar a necessidade de que nós atuemos em algumas peças importantes da nossa ação sindical. Era um momento que eu sempre gostava de fazer isso, pois a nossa ação sindical, os servidores públicos principalmente, dada a sua característica, muito envolvida com aspectos legais, muito relacionado aos aspectos da própria Constituição Federal, nos remete a alguns debates que são difíceis, são meio chatos, mas necessários, que é intervir nas peças que compõem o ciclo orçamentário. Isso faz muito parte da nossa vida sindical do setor público. Porque as peças sindicais, as peças que compõem o ciclo orçamentário são o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. E nessas peças tem algumas discussões importantíssimas que são feitas e que acaba sendo também de extrema relevância que nós estejamos antenados, ligados, acompanhando, discutindo, pois muitas das coisas mudam por intermédio dessas peças importantes do governo. Que ele, o Poder Executivo, tem essa prerrogativa constitucional de enviá-las para o Congresso Nacional. 21 minutos. A LDO de 2017, por exemplo, estabeleceu o valor do salário mínimo para o ano que vem. Lembrando, a política do salário mínimo, ela foi uma briga das centrais sindicais com o governo, no sentido de que pudéssemos ter uma regra definida para que o salário mínimo ele pudesse
ser reajustado todo ano com um mecanismo próprio. Pessoal, discutir salário mínimo não é apenas discutir questão do setor privado, é discutir previdência. É discutir previdência, porque o governo está tentando colocar também para a sociedade, tentando ganhar o debate em cima, né, desse debate do salário mínimo ser desvinculado do seu mecanismo de reajuste, que hoje é pelo crescimento da inflação e mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos anteriores. Quer dizer, esse debate, olha só a preocupação que se coloca. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, claro que eles desmentiram depois nos jornais, tentaram abafar, colocar panos quentes, mas um estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito por um técnico, mostrou o seguinte: se a PEC 241, a PEC 55, ela estivesse em vigor, e se o reajuste do salário mínimo ele obedecesse às regras da PEC, o salário mínimo que hoje, né, que espelha-se para o ano de 2017, que seja 946, ele seria menos de 600 reais. 550 reais, para ser um pouco mais exato. 550. O salário mínimo hoje é quanto? 880. Se a PEC vigorasse, seria 550 reais o salário mínimo. Olha só, né, a realidade que se coloca. Outro detalhe importante é que, né, no âmbito também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estão contidas algumas diretrizes sob o ponto de vista das despesas com o pessoal. Despesas com o pessoal tem a ver com o reajuste de salário, por exemplo. E olha o que a LDO estabelece para essa conta de despesas com pessoais para os próximos anos. A admissão dos servidores ela está restrita àqueles 3 pontos que estão ali colocados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define isso, né? Ela só pode ser admissão só para aqueles, né, que participaram de algum processo seletivo até agosto de 2016, 31 de agosto de 2016, para substituição de terceirizados e alguns saldos remanescentes das autorizações de contratação de 2016. Além disso, há regras também estabelecidas na LDO quanto ao congelamento do valor do auxílio alimentação. Olha aí, ó. É algo que tem uma relação muito próxima conosco aqui, ó, né? Muito próxima com uma atividade como essa. E não tem como deixar de comentar nesses 10 minutos finais que me restam sobre a polêmica envolvendo a tal da PEC 41, né? A PEC 241, que no Senado está com a nova numeração de 55. Bom, nós do DIESE, nós fizemos um estudo e, claro, tem várias instituições muito preocupadas com esse debate e que têm feito muitas declarações, muitos estudos, vem tentando sensibilizar a sociedade de modo geral sobre os reflexos dessa PEC, mas nós do DIESE não nos eximimos desse debate e fizemos uma nota técnica que está disponível na nossa página, caso queiram acessá-la, está na página do diese.org.br, uma nota técnica que trata da 241. E nós fizemos 2 exercícios pegando, evidentemente, fazendo um estudo ainda mais amplo, a nossa pretensão é essa, mas nós pegamos 2 pontos importantes que estão previstos na PEC, que é ver a questão do impacto que isso poderia ter no orçamento da educação e o impacto que isso poderia ter no orçamento da saúde se a PEC ela estivesse vigorando desde o ano de 2002. Esse foi o exercício que nós fizemos. Olha só, pessoal, como esses números impressionam. Assim, ó, o que é a PEC? A PEC 241 ela fala o seguinte, ó, todo ano as despesas primárias elas crescerão no máximo pela inflação do período anterior. A PEC fala isso por 20 anos. Por 20 anos as despesas do governo elas só poderão subir no máximo todas as despesas primárias. O que é despesa primária? Servidor está no meio, né? A manutenção dos órgãos públicos está no meio, né? Uma série de gastos que o governo tem, né? São importantes e estão relacionados nesse combo chamado despesas primárias. Se a regra, pessoal, ela tivesse sido implantada desde 2002, olha quanto que a educação perderia. O orçamento, ele realizado
foi de 800 bilhões. Aliás, você tem aqui todas as despesas realizadas de 2002 até o ano de 2015, e ali na coluna do meio tem justamente o gasto que aconteceria se a PEC ela estivesse em vigor desde 2002. Essa regra que eu acabei de comentar com vocês. O que o governo gastou de fato nesse período foi 802 bilhões para a educação no Brasil. Se a PEC ela estivesse em vigor, o gasto seria de 424 bilhões. Ou seja, o governo deixaria de destinar para o orçamento da educação 377 bilhões. Isso seria uma redução de quase 50% no orçamento da educação nesse período em que você tem, né, a PEC vigorando de 2002 até 2015. E esse mesmo exercício nós fizemos também com a função saúde. Olha só, os dados também impressionam bastante. Se o orçamento da saúde vigorasse de acordo com o que estabelece a PEC, né, e confrontando com as despesas que efetivamente aconteceram no orçamento público para a saúde, o quantitativo de recursos que deixaria de ser destinado para a saúde seria em torno de quase 300 bilhões de reais. Ou seja, uma queda, né, uma queda não tão significativa, digamos assim, do que o slide anteriormente mostrado, mas uma queda também de 27% dos recursos que deveriam ser destinados, né, se a regra prevalecesse desse intervalo de tempo, né, no período de 2002 a 2015. Aqui, pessoal, mostra-se, né, que a PEC é altamente destrutiva no que diz respeito, né, não só a essas contas especificamente que nós estamos trabalhando nesse estudo específico, mas em várias outras contas dentro do orçamento público que estarão limitadas a esse teto. Esse teto vai trazer algumas consequências graves do ponto de vista orçamentário. Como o teto ele vai estar limitado, vai ter uma disputa dentro do orçamento pelos recursos para a contratação de novos servidores, para reajustes, para benefícios, para investimento, para uma série de outros itens que vão acabar comprometendo o setor público e a vida do servidor público, que está lá na ponta. Está lá na ponta. Tem uma responsabilidade de, né, tocar as principais ações do Estado, né, que estará comprometida com uma PEC como essa, porque o que a gente percebe, né, em muitos casos, a gente percebe que muitos pensam que esse debate não tem nada a ver com o aspecto de pensar lá para trás a tal da mão invisível do mercado, a tal da marrealidade, mas esse resgate está totalmente fortalecido nesse momento. Nesses 2 minutos que eu gostaria de finalizar a minha intervenção, nesses 2 minutos eu gostaria de reforçar que por trás dessa PEC, por exemplo, tem esse debate do menor Estado, né, e um liberalismo econômico extremamente disseminado para os próximos anos. O liberal versus a atuação do Estado na economia, isso está presente, é evidente. Você tem uma menor participação do Estado intervindo com muito pouco de desenvolvimento, vai se perder com a PEC como essa. E não é à toa que estão crescendo também iniciativas no sentido de que repasse algumas atribuições do setor público para o setor privado. Porque como a PEC está limitando os gastos para determinadas áreas fundamentais para a sociedade, quem irá substituir essa ação do Estado será o setor privado. E tem crescido muito a discussão de OCIPs, e tem aumentado muito a discussão de órgãos do setor privado para tentar desempenhar esse papel que o Estado não vai dar mais conta com essa PEC. E, claro, esses últimos 2 minutos, eu gostaria também de reforçar uma agenda perversa que está colocada para a classe trabalhadora para os próximos anos, que são as chamadas medidas e ameaças colocadas aí, que muitos se intitulam de reforma trabalhista. Eu queria colocar aí, nesses 2 minutos finais que me restam, que é um debate também que a classe trabalhadora ela está e irá se deparar com muita força, tendo em vista aqui, e já finalizando a minha intervenção, algumas medidas e ameaças que estão colocadas, que muitos de vocês já estão ouvindo o tempo todo, é o tal do
negociado sobre o legislado, a questão da terceirização, né, que tem projetos que estão em tramitação no Congresso e são muito agressivos para a classe trabalhadora de uma forma geral. Você tem uma revogação da legislação trabalhista, estão tentando mexer na CLT e também na própria Constituição. E claro, por trás disso, e a gente tem percebido de forma muito clara, tem um movimento de tentativa de fragmentação e enfraquecimento da nossa ação sindical, inclusive do ponto de vista de organização e luta, para tentar rebater todas essas mudanças que estão em curso. Então, já finalizando mesa, dentro do tempo previsto e estabelecido, eis algumas preocupações que estão aí colocadas, seja no âmbito do setor público, como também para a sociedade de uma forma geral, e que acho extremamente oportuno num momento como esse para fazermos uma reflexão e um debate de todas essas questões que estão aí colocadas para a classe trabalhadora de uma forma geral. Agradeço o espaço mais uma vez e me coloco à disposição para